Seja muito bem-vindo ao PintorCast, o seu podcast de empreendedorismo na pintura. Eu sou Johan Luiz, para quem não me conhece, que está escutando pela primeira vez, e esse é o João Barcelo. João Barcelo, para quem não conhece, ele é especialista em deliveries, especialista em vendas e ele é embaixador do iFood na América Latina. Né? Hoje tem que trazer bastante pirim-pim-pim pra galera escutar. A galera provavelmente não conhece o João aí da pintura, mas muita gente já acompanha o João. O João já participou de alguns eventos nossos presenciais, sempre trazendo muito conteúdo relacionado a vendas. Né? Hoje a gente não vai trazer a história do João, mas a gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade, a gente vai falar sobre o ecossistema. O João, eu vou fazer uma breve apresentação que ele não vai falar sobre ele, é muito difícil a pessoa falar sobre ele, mas o João hoje é o mentor por detrás de muitos restaurantes grandes dentro do iFood. Né? Para quem não sabe, o iFood é um aplicativo, né? Uma plataforma onde de um lado tem os clientes e do outro lado tem os restaurantes. Então o João ajuda a alavancagem de vendas, né? Ele entra ali na plataforma, ele mexe, faz algumas estratégias na loja da pessoa e faz a pessoa ganhar 5, 10, 15%. É isso mesmo, né, João? Sim, a gente trabalha com primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual hora você vai estar vendo, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite mais uma vez. E sim, a gente trabalha com alavancagem de vendas com uma garantia de aumentar no mínimo 15%. Show das vendas. E, cara, eu vou só fazer essa apresentação e vou te passar a bola. Né? Você vai falar mais que eu aqui hoje. Mas o João, ele não pode citar alguns restaurantes, ou pode, João? Pode falar. Fala aí, 3 nomes aí muito conhecidos pela galera. Habib's, Ragazzo. Epa! Habib's, Ragazzo. São 2 dos que a gente atende aí. Tá e assim, hoje o João tem uma empresa especializada em consultoria para esses deliveries. Então ele tem uma equipe. Então assim, quando o assunto é equipe, quando o assunto é gestão, o João ele vai poder falar bastante sobre isso, delegar a função, né, João? Sim. E o João saiu de um cara que trabalhava ele sozinho, e aí ele tinha uma pessoa que ajudava ele no início, né, um mão de ouro, Sim. Que eu conheço pessoalmente, um cara fora da curva também. E hoje um exército que trabalha também com o João, direta e indiretamente, né, João? Exatamente. A gente, depois com a alta da demanda, né, principalmente depois da pandemia, a gente não como a gente não vende mais infoproduto gravado, né, online. Que seria curso online. Curso online. A gente focou em prestação de serviço mesmo, então isso requer muita mão de obra, né? Então a gente focou durante um período em formar pessoas, e aí depois que a gente conseguiu formar essas pessoas, a gente hoje recrutou essas pessoas que a gente formou, e a gente tem aí dezenas de pessoas trabalhando com a gente no Brasil inteiro. Cara, muito legal, muito legal. Para quem não conhece o João, eu vou resumir a história do João, porque se ele for contar, a gente vai tomar bastante assunto, e tem no outro podcast, o João falou um pouco da história dele. E eu quero extrair o máximo para ajudar no seu negócio. Cara, o João, as dores que o João passou, né, os desafios que o João passou, as pedradas que ele tomou, que talvez você tá passando aí, ele vai conseguir te ajudar nesse podcast. Mas o João é um cara que ele já teve diversos negócios, né? Uns foram para frente, outro ele fechou, outro quebrou, né, João? Sim. Ele recomeçou várias vezes e até então um dia ele abriu um delivery, né? E ele ajudava várias pessoas. Eu lembro que o João sempre... Apareceu uma pessoa desempregada, o João abriu um delivery pra pessoa, a pessoa tinha ali um delivery. E aí o João montou um curso na época da pandemia, né, João? Viu o boom da pandemia, vendeu curso pra caramba, né, João? Foi. A gente lançou o curso 1 ano antes da pandemia, se antecipou ali, a gente obviamente não imaginava, né? E tinha um canal no YouTube também, 1 ano ali postando. E quando veio a pandemia, na verdade, a gente começou a colher tudo que a gente tinha plantado em 1 ano ali, que a gente não via Em 1 ano fruto. você tinha vendido quantos cursos? 103 cursos, se eu não me engano. Cursos. E no primeiro ano de pandemia? No primeiro mês da pandemia, antes da pandemia, 2 meses antes da pandemia, a gente vendeu 100 cursos, 116 cursos. Aí, em janeiro de 2020, fevereiro, a gente vendeu
400 cursos. Em março a gente vendeu mais de 1.000 cursos. O João, ele pode falar que ele... Eu posso falar isso, né? Antigamente era bom você falar seus resultados, porque isso te trazia mais autoridade. Hoje em dia a gente tem medo de falar dos nossos resultados. Mas o João já faturou alguns milhões através, né, do marketing digital. Né? Quando a gente fala de faturamento, não é que ele colocou só alguns milhões, mas você tem empresa, você tem imposto, você tem sócio, né? Que a galera imagina que você... Tem gasto, né? Mas, enfim, o João faturou alguns milhões aí dentro do marketing digital. E aí ele montou, né, João? Você montou a sua empresa de prestação de serviço e hoje o João tem treinamentos, ele é embaixador também do iFood. E com essa apresentação a gente vai entrar no nosso enredo. Vamos embora. Porque se você fosse contar, cara, não tem como você contar sem emoção. Porque a história do João é muito bonita, cara. Muito bonita. É uma história de superação. Não tem uma pessoa que não escuta a sua história e não chora, né? A gente falou assim, mais no seco, mas para realmente dar desejo das pessoas escutarem o nosso outro episódio que você conta. Sim. Mas, João, quando eu falei para você um tema, cara, e eu quero trazer o João algumas vezes aqui, né? Até para fazer um quadro, a gente tentar gravar, João. Você tem um casal de filho, eu tenho uma filha. E imagina que o Isaac, seu filho, ele vai estar um dia perdido. E aí, cara, não tenha você para falar alguma coisa para ele. Imagina que tem esse podcast que vai ajudar ele em algum momento da vida dele. Então vamos deixar gravado o máximo de informação, cara. Os nossos pensamentos, nossos insights, nossas viradas chaves dentro do empreendedorismo. Show. Quando eu falei para você sobre o tema de hoje, você falou uma palavra assim, ó, responsabilidade. O que significa responsabilidade? Cara, acho que responsabilidade é algo extremamente necessário para se obter sucesso hoje, principalmente no empreendedorismo, em qualquer coisa, porque hoje a gente vive em uma cultura de transferência de responsabilidade muito grande. Legal. E quando eu falei responsabilidade, é justamente porque a minha vida, a sua vida, a nossa história, ela só mudou de fato quando a gente assumiu a responsabilidade do nosso negócio, a gente assumiu a responsabilidade da nossa casa, da nossa família e do nosso sucesso também. Então nada mais é do que você assumir o seu protagonismo, né, em determinada situação e ir com muita responsabilidade para cima de todo e qualquer tipo de problema que no final vai acabar te resultando em uma vitória, em uma medalha, em um cargo, em um título, que é o que depois, no final do dia, as pessoas veem, né? Mas o que as pessoas não veem é que o caminho desse sucesso, dessa medalha ou desse título que a gente hoje carrega foi um caminho de muita responsabilidade, que é uma coisa que muitas pessoas acabam negligenciando. E as pessoas acham que muitas das vezes um cara que ganha dinheiro com a internet, né? Não que a internet dá dinheiro, mas usou a ferramenta internet, ou o cara acha que o empresário que deu certo, ele acha que esse cara é um cara negligente, é um cara que deu sorte, é um cara que passa por cima das pessoas, que ele usou... Ele foi desleal. Foi uma vitória desleal. Cara, obviamente existem, né, essas pessoas. A gente não pode anular, existem, né? Mas também a gente generalizar é burrice, né? Pelo menos as pessoas que eu convivo, você e outras pessoas, todas são pessoas que trabalham de maneira muito séria, né? Com muita responsabilidade. Mas a gente tem também essa cultura de generalizar, né? As pessoas costumam generalizar. Ganhou dinheiro na internet, está dando golpe, é pirâmide, é Hotmart, é não sei o quê, né? E tem uma outra cultura também que as pessoas falam, que é a do vendedor de curso, né? As pessoas falam do vendedor, ganhou dinheiro vendendo curso, é vendedor de curso. Como se vender curso fosse crime, e segundo, como se vender curso fosse fácil. Mas, no final das contas, se essa pessoa que está falando para tudo, para tentar vender curso, ela vai ver que não é o buraco mais embaixo. Ela não consegue. Não consegue, a grande maioria não consegue, entendeu? Porque senão existiriam vários Johans, vários Joãos. Eu não estou falando só de vender curso, não. Estou falando de você assumir, como eu estava falando,
o protagonismo e se posicionar como um mentor, como um instrutor, seja isso de maneira paga ou seja isso de maneira gratuita, né? Porque vender curso, cara, já não é fácil você se posicionar e ter alunos gratuitos. Verdade. Você não para ouvir qualquer um, cara. Não. O tempo é uma coisa... Cara, vamos falar assim, o cara assina um Netflix, ele assiste, vamos falar, 3 filmes no mês. Ele assiste, ele não consegue assistir uma série até o final. E lá, cara, tem milhares de filmes e já tá pago. Ele não consegue assistir todos. Então, assim, e muitas das vezes nem foi ele que pagou, foi a mãe dele, foi a esposa dele que pagou. E tem o fato também que nem todo filme é bom também pra ele, né? É isso aí. Tá lá, mas às vezes não é do interesse dele, cara. Exatamente. Então, essa parada da internet é uma parada que, infelizmente, muitas pessoas descredibilizam, né? E me fala uma coisa, qual que foi a virada de chave, né? A gente falou agora aqui de curso. Como foi a virada de chave, João? Tipo, você falou assim, cara... eu lembro quando você falou isso pra mim. Mas qual que foi o insight? Cara, tem um mercado aqui que vai ser o futuro do meu negócio. A prestação de serviço. Cara, na verdade, assim, eu costumo dizer, eu tenho falado, né, muito isso. Não costumo, mas eu tenho falado sobre isso recentemente, nas últimas palestras que eu participei e tal, que a virada de chave, na verdade, ela é um acerto em meio a várias tentativas, né? É igual você tá com a chave ali, você tá tentando, né? Você já passou por isso. Sabe aquele cadeado que é difícil de abrir? Que você fica tipo... E aí você vai indo e vai um pouquinho e tem uma hora que vira. Então não é uma coisa. É um conjunto de vários apertos, né? Então, na verdade, a grande virada de chave na minha vida, no começo ali, pro digital, foi quando eu vivi uma transformação, né? Porque a gente fala muito sobre... O mercado digital se descredibilizou muito por conta dos gurus. Sim. Que nunca aprenderam, nunca viveram, nunca fizeram, mas querem ensinar alguém a fazer. Sim. É o que chamam de guru, né? Mas eu vivi isso na prática. O iFood me tirou da lama, né? A ferramenta iFood, porque obviamente o iFood não dá dinheiro para ninguém, igual a internet não dá dinheiro para ninguém e a pintura também não dá dinheiro para ninguém. O que dá dinheiro é você ser um bom pintor, é você ser um bom dono de delivery, é você 0622, 0622. É você ser um bom profissional. É isso que muda o jogo. Então, eu falei assim, cara, eu vivi essa transformação e eu falei assim, eu vou pra internet porque do mesmo jeito que isso me tirou de um fundo de uma casa morando de favor, isso pode tirar 1 milhão de brasileiros da lama. Eu lembro que quando você estava vendendo, você vendia batata recheada. E eu lembro de ter visto você com um carrinho bem simples. Sim. Um carrinho bem simples. E você morando na Praia Grande, vindo uma vez por semana aqui, né? Você tinha um compromisso. E aí, de repente, alguns meses eu vi você já estava morando na Zona Leste de São Paulo, num ótimo apartamento, já estava com um carrinho. Era um Celta, né? Mas já era um carro bom. Sim. E já era um baita de um apartamento bom. E isso você estava vendendo batata recheada. Sim. Foi um negócio assim que você pegou, colocou delivery e foi uma coisa muito rápida também. Exatamente, eu não vendia curso. Isso antes de internet, só vendendo suas batatas recheadas. Exatamente. Quando eu vivi isso, eu falei, cara, isso é acessível para todos. Eu vou ensinar isso na internet. Então, isso foi uma virada de chave. Foi quando eu vivi essa transformação e eu me senti, cara, na obrigação de retribuir, cara, a Deus, mas servindo outras pessoas através daquilo que eu aprendi. Isso foi um ponto. E aí, quando eu comecei, eu vi que o mercado de cursos online, eu não queria ser um guru que vende as coisas e não muda a vida de ninguém. Eu queria ser um agente de transformação mesmo. Porque eu tinha aprendido com um amigo meu que até então, cara, era um cara que tinha bastante sucesso, né? Já tinha feito milhões também. E eu tava no comecinho ali, bem, né, ralezinho, tentando, começando do zero. E ele falou pra mim, cara, você quer ganhar R$1 milhão?
ajuda 1 milhão de pessoas. Então, essa foi a virada. Eu falei assim, cara, eu preciso ajudar pessoas. Eu preciso ajudar. E aí, quando eu vi que o meu curso, por mais que começou a vender, quando eu ia ver a porcentagem de aulas concluídas não passava de 10%, 12%, eu falei, cara, o pessoal tá jogando 90% do conteúdo fora. Cara, não é curso online que vai trazer transformação para o meu público. Pode ser que tenha um público que o curso online vai fazer muito sentido, e eu acredito 100%. É que o meu público é diferente do pintor, é diferente do marketing digital, é diferente de tudo. É delivery. E delivery... O cara de operação. O cara de operação, das 8 da manhã até meia-noite. Ele tem, muitas das vezes, o almoço, aí ele compra uns insumos, ele prepara o insumo, ele vende à noite... Ele limpa a loja, ele sai para fornecedor, ele compra embalagem, ele precifica. Manutenção, dá muito manutenção dentro de cozinha. Então, eu falei, esse cara não tem tempo, eu preciso simplificar para ele. E foi quando eu lancei a prestação de serviço. Eu lembro que eu fiz toda uma narrativa dizendo, olha, eu parei de vender curso. Isso chamou muita atenção do mercado. Todos os olhos pra gente. E eu falei assim, cara, eu preciso confessar uma coisa que eu nunca confessei. Primeiro, eu nunca entreguei tudo que eu sabia. Eu sempre entreguei 90%. E segundo, eu não acredito mais em curso online. Então todo mundo ficou doido, aí eu lancei uma imersão primeiro, que foi um treinamento 100% ao vivo, que eu não tinha aula gravada, era ao vivo, e as pessoas tinham que vir comigo, e eu pegando na mão mesmo, mexendo, olhando loja, falando, ajusta aqui, faz isso e tal. E no final, quem mais aumentasse as vendas da própria loja, ganharia um bônus de R$5.000. Cara, eu botei todo mundo para ralar. Então, isso virou, cara. A gente teve gente que saiu de 100 para 300 mil. Porra. Em 45 dias. Todo mundo aumentou as vendas. E aí depois eu falei assim, cara, o futuro é esse, é meter a mão na massa. Só que nem todo mundo vai poder pagar, participar de uma imersão, e não vai ter tempo também, nem todo mundo. Eu treinei uma equipe, e essa equipe eu ensinei a prestar o serviço que eu prestava. E aí foi quando a gente explodiu. Virou matéria na Globo e tudo, Pequenas Empresas, Grandes Negócios e tal. Show demais. Ô, João, cara... As primeiras dores que você teve com esse novo negócio, porque assim, como funciona uma operação online? Operação online você não tem funcionário muitas das vezes, você tem ali pessoas que você tem comissão, fechou a operação, você continua ali, seu trabalho, né, tete a tete ali com a internet, com o seu celular, com a sua câmera, né? Agora você tem um negócio, agora você tem um escritório, agora você está prestando serviço, você tem cliente. Você está vendendo consultoria. Você está atendendo o cliente. Aí, beleza. Quanto custava as suas primeiras consultorias? R$100. R$100. Quantas horas você ficava com esse cara? Cara, 1, 2 horas ali. 1, 2 horas. Por encontro, né? Às vezes eram 3, 4 encontros. Por R$100. Por R$100. Aí depois ela subiu para quanto? 200, depois 300, depois 500, depois 800, depois 1.000. Quando você viu que o negócio, tipo, você falou, opa, agora vai dar trabalho. Cara, quando eu fiz 12 em um dia. 12 consultorias em um dia. De 1 hora cada, em média. Você ficou 12 horas. Foi. Aí você falou, isso vai dar trabalho. E aí, esse dia eu falei assim, cara, se eu continuar assim, eu vou morrer de tanto trabalhar. Entendi. Eu preciso formar gente. E aí você foi formar pessoas. O que você fez para formar pessoas? Cara, primeiro eu trouxe para dentro do meu escritório, né? Eu tive que investir e eu não acredito em crescimento sem investimento. Crescimento consistente, né? Tem gente que não cresce, incha. Tá. Tem gente que você fala assim, nossa, você viu como cresceu? Mas não cresceu, inchou. Verdade. Né? Foi inchou e daqui a pouco explode. A academia funciona assim, ó. Você faz um bíceps. Eu tô malhando, rapaziada. Ainda tô com a pochete aqui, mas vocês vão ver aí nesse vídeo aqui. Cara, você faz um bíceps na academia, faz um tríceps. Você chega aqui, ó, o antebraço, ele chega, tá lá, parecendo uma pedra. Você toma banho, o braço murcha. O inchaço é isso. Você dá uma pancada na quina, vai lá, aquele galo, caramba, tá inchado, daqui a pouco murcha. Eu percebi que, cara, para as pessoas, quando me via
toda hora postando em mentoria, eu pensei, nossa, o João tá crescendo. Cara, eu tava inchando, eu não tava crescendo. Porque o crescimento requer investimento. Eu tava abraçando o mundo com a própria mão e eu tava ficando doente, emocional, físico, não tava dormindo direito. Não cresce. Cara, eu falei assim, preciso ir para alugar um lugar. Preciso assumir responsabilidade, preciso de foco. Cara, eu saí do meu delivery, foi a primeira Você tava tocando tudo isso, você tinha um delivery Tudo isso, eu tinha um delivery com uma equipe, eu tinha gerente, tinha tudo. Baião de 2? Baião de 2 e tinha batata recheada também. Tá. Eu conversei com a equipe, passei a loja de batata recheada para minha tia. A de Baião de 2 eu deixei no stand-by e eu fechei a operação. Todo mundo falou, você é louco, João, você precisa disso. Você precisa do delivery para ser seu laboratório, para você... Poxa, o que a pessoa não vai te dar crédito se você não tiver o delivery? Eu falei assim, cara, eu não preciso provar nada para ninguém, cara. E isso foi um outro fato decisivo no meu sucesso, cara. Foi quando eu decidi não precisar provar nada para ninguém. Cara, às vezes a gente acha que se a gente não provar, se a gente não tiver... uma coisa é você estar em movimento. Isso todo mundo tem que estar. Outra coisa é você querer provar os seus movimentos, cara. E eu acho que o mal das pessoas... Eu acho que as pessoas deixam de crescer porque elas... eu digo por mim, em vários momentos eu estava crescendo, só que eu parei o meu crescimento porque eu comecei a querer... Eu parei o meu crescimento porque eu comecei a querer provar que eu estava dando certo. Como que você faz isso? Você, infelizmente, você começa a gastar dinheiro nas coisas que não são importantes. Você deixa de concentrar tempo, você deixa de concentrar energia, você coloca dinheiro em outros lugares para provar para as pessoas que você está no caminho certo, cara. E estar no caminho certo é você estar focado naquilo que você sabe que vai dar certo. Cara, eu sempre falo isso aqui, eu sempre falo isso daqui dentro do escritório, eu sempre falo pros meninos, eu falo, olha, falo isso pra minha esposa, eu falo assim, olha, é o grão em grão, é o grão em grão, é o passo de cada vez. Minha esposa, ela tem uma empresa, né, empresa nova, e eu falei, olha, eu fiz um mapa, a linha do 0 ao 100. Eu falei, do 0 até o 100 tem que respeitar todos os números. Se você quiser pegar o número 30 e jogar agora, vai dar pau. Vai dar pau porque vai começar com... Aí vai dar certo. Por dar certo no tempo errado, vai dar pau, vai dar problema. Então você tem que respeitar. Se você é o 0, seja o 0. Aí se você é um, respeita o 1 que vai chegar ao 2. Depois do 3, eu passo o 3. E aí quando você chega no 100, você tem tamanho de 100. Você tem cara de 100. Você tem cheiro de 100. Responsabilidade de 100. Responsabilidade de 100. Só que se você é 1 e se fingir de 100, você quebra. Cara, porque... é igual na academia, cara. Não adianta, é igual você pegar o peso lá e querer pegar um peso maior, né? Do que o que você está preparado para pegar. Você pode até pegar, se esforçar e pegar hoje, mas amanhã você acorda todo quebrado e não consegue pegar nem 1 quilo mais, entendeu? Então, é uma coisa que eu carrego para minha vida. O primeiro que a oportunidade aparece para quem está preparado. Esse é o primeiro ponto. E segundo, cara, que existem tempos na nossa vida que a gente vai pensar que a gente está parado. Mas, na verdade, a gente está sendo preparado. Então... muita gente quebra a cara porque fala assim, cara, eu tô parado, mas na verdade você tá sendo preparado e a oportunidade só aparece para quem tá preparado. E estar preparado é também aprender a lidar com nãos, com portas fechadas, com esquecimento, com pessoas te deixando de lado e várias outras coisas, cara, que só a gente sabe nos bastidores que acontece. Mas que a pessoa só vê o podcast, só vê a foto, só vê o holofote, só vê as viagens. Por isso que eu falo, cara, responsabilidade. Você tem imposto para pagar, não é barato. Você tem colaborador, não é barato. Você tem estrutura,
né? Porque a gente não vive um inchaço, a gente vive um crescimento. E crescimento requer investimento. Você tem que ter um escritório legal. Você tem que proporcionar para o seu time um ambiente legal. Né? Eu cheguei aqui, você tem geladeira aqui, você tem água, você tem refrigerante, você tem energético, você tem... Não tinha. Um bocado de coisa. Você tem micro-ondas, você tem computador de última geração, você tem câmera de última geração, você tem... Entende? Mas foi respeitando, porque a gente começou um podcast sem essa estrutura. E aí, cara, eu trouxe uma galera e eu passei vergonha com essa galera, porque a gente teve que dividir um microfone para 4 caras e 3 pessoas que eu gosto bastante, eles até escutam bastante podcast. Foi os três meninos e eu falei, cara, se for para eu fazer feio, eu não vou fazer. Eu parei de trazer gente, eu já tava assim um tempo sem trazer gente. Eu falei, cara, eu vou pra caverna. Fui pra caverna. Primeiro passo, qual que é, Dimo? CPU. Veste na CPU pro Dimo. Um dia eu fiz um pix lá pro Dimo de quase 6 mil reais. Falei, escolhe o computador. Não erra, Dimo. O Dimo foi lá e comprou o computador que ele precisava. Legal. Aí, beleza. Depois foi foi a câmera. Aí, foi a televisão. Enfim... Né, eu fui respeitando. Tá tudo pronto, vamos trazer gente? Não. Eu vou fazer vários podcasts, vamos errar. Quando chegar a galera... Caraca, cara, vocês fazem isso há 200 anos, que da hora. Só que Quem que sou eu? Número 1. Número 2, eu chamo o João, eu mostro pra ele, daqui 6 meses. Daqui um mês. João, só 100 pessoas escutaram seu podcast. João, nossa, ninguém gosta de mim. Só que o podcast não tem audiência, cara. Então eu construí uma audiência, tem a galera que escuta todo o podcast. Eu construí a minha audiência. E agora quando eu trago convidado, tem gente pra escutar os podcasts. Então, mais uma coisa. Responsabilidade pra trazer alguém aqui. Né? Vamos falar sobre responsabilidade. E pontuar. É uma responsabilidade. Sim. Não é porque você é meu amigo que eu vou trazer você de qualquer forma. Então, esperei, tá tudo prontinho pra me trazer o João aqui. Trazer um outro convidado. Responsabilidade. Mas, João, pode dar um andamento. Cara, é muito isso, entende? É não pular etapa, assumir responsabilidade, parar quando precisar parar, avançar quando precisar avançar e não ser vítima, cara. Não ser vítima. O cara... vamos tentar agora trazer isso pro cara que tá dentro da obra. Você também já teve... você já teve empresa de prestação de serviço, né? Você já teve empresa de prestação de serviço. Você já fez até faxina, né, João? Já, pô. 5 anos atrás, galera, eu parei com o iFood. E eu vendi tudo, tentei ir embora pros Estados Unidos. Deu tudo errado. Né? Perdi tudo. Perdi passagem, hospedagem, porque meu visto foi negado 2 vezes. E aí, cara, acabou o dinheiro, a gente morando de favor, não tinha mais delivery em 2018. Não tinha o que fazer, comecei a procurar serviço, bico, não arrumava nada. E, cara, minha esposa arrumou alguns bicos para fazer faxina na casa das pessoas. E, cara, eu ia ficar em casa sozinho. Ou eu ia ajudar ela. Cara, eu fui de casa em casa com ela fazendo faxina. 2018 eu tava fazendo faxina. 2020 eu tava rico. Agora pro âmbito de obra, João. Muitas das vezes o cara, ele tá numa obra. Imagina um cara aqui na capital zona. Pensa no cara da capital. O cara que tá numa obra... E aí ele vê um vídeo meu, ele quer já comprar de cara uma máquina que custa 9.800, uma X2800, porque ele vai achar que o sucesso é aquilo. Ele vai querer um kit de lixamento sem pó de 7 mil reais, sendo que ele pode sim ali comprar uma lixadeira um pouco mais barata, um aspirador mais barato. E, cara, João, você não tem noção o que tem de máquina airless, o que tem de lixadeira, kit de lixamento sendo vendido, cara. Você não tem noção quanto tem de kit de lixamento sendo vendido e de máquina airless sendo vendida seminovo. Porque não era o tempo do cara comprar. O cara comprou sem planejamento, ele não conseguiu colocar aquela ferramenta para operar. E aí, na primeira dor de barriga, ele também vende. Cara, teve um momento na minha vida que eu vendi várias ferramentas que eu não usava. Vendi várias.
Só que aí eu encontrei um mercado que tinha muita gente vendendo ferramenta nova. E eu também cheguei a comprar algumas máquinas, né, usadas e limpei, reformei e vendi. Só que eu percebi que os pintores eles compravam por impulsivo. Né? Você vê que, sei lá, 70% das vendas online de qualquer coisa é impulsiva. Sim. É por impulso, exatamente. Cara, isso é uma parada que a gente vive desde moleque, né? Porque quando a gente é moleque e gosta de futebol, a gente quer a chuteira do Neymar, quer a chuteira do Pelé, quer a chuteira do Ronaldinho, quer a chuteira, né? Cada um na sua época, mas a gente sempre quis, porque de alguma maneira é como se a gente sentisse que aquela chuteira ia fazer a gente jogar melhor, né? Mas na verdade não é assim que acontece. Então, às vezes, isso pra vida, cara, às vezes você quer copiar ali o kit da sua referência, né? Um kit de ferramenta, né? Até da roupa, e é legal você ter referência. Mas, cara, existem coisas um pouco mais importantes da gente tentar copiar ou, usar a palavra mais bonita, modelar. Cara, modelar o tanto de livro que a pessoa leu, né? O tanto de não que essa pessoa falou pras baladas, pras noitadas, pras bebedeiras, cara, até mulherada, as pessoas, os jovens aí, a galera que é solteira, até as moças também. Eu sei que tem bastante mulher pintora também, né? O máximo respeito. Empreendedora no geral. Eu acredito que esse podcast não vai alcançar só pintores também, mas não adianta. Você pode ter o carro do ano, você pode ter a ferramenta do ano, mas se você não tiver a mentalidade alinhada, se você não tiver atitude, e voltando, se você não assumir a responsabilidade da sua vida e o protagonismo, não vai. Porque quando você é responsável, você sabe que não é a hora de comprar o que você quer comprar. Verdade. Entendeu? Então, quando você é responsável, você sabe que você tem que falar não para aquele negocinho de sexta-feira, porque sábado você tem que chegar 8 horas da manhã na obra. Responsabilidade. Entendeu? E muitas das vezes você, peguei lá os 50% de entrada de uma obra que tem 2 meses. Cara, a pior besteira que o cara vai fazer na vida dele é obra que vai durar 2 meses, 1 mês, o cara pegar 50%. Porque ele, cara, vamos lá. O cara que é responsável, ele não pega 50%. Por quê? Ele é responsável, então ele tem um dinheirinho guardado, ele já não vai precisar de 50% de uma obra de 20 mil. Ele pegar 10 mil, aí você ter 10 mil para tocar uma obra de 1 mês, é loucura. Cara, até um exemplo, né? O iFood tem um repasse. Cara, o repasse do iFood, né? O iFood, o cara trabalha, o iFood recebe, né? Trabalha na cabeça do cara. O cara, caramba, o iFood está trabalhando com meu dinheiro. Mas também o iFood está educando esse cara. Sim. A se programar. Porque se o iFood pagasse cara no outro dia, igual maquininha de cartão, esse cara tava quebrado. Muitos caras estavam quebrados, né, João? Sim, com certeza. Como que é o repasse hoje do iFood? Você vende uma semana, você recebe na outra semana, na quarta-feira. E isso o cara se programa, né? Então, assim, chega uma hora que toda semana ele tem dinheiro. Sim. Só que ele se programa, né? Tipo, ele vendeu pra caramba essa semana. Imagina se ele ganhasse no outro dia. Ele não abria, cara. Ele não abria, cara. É verdade. Cara, já aconteceu isso comigo lá no meu começo, cara. Eu lembro que uma vez eu tinha R$1.100 de um boleto pra pagar. E ia ter um repasse e tal. Depois eu abri a loja no domingo e eu recebi, cara, assim, entrou R$1.100 em dinheiro, exatamente R$1.100 no dinheiro. Cara, não era meio-dia. A gente abriu 10 para as 11 da manhã. Nossa. Abria 10h50. Cara, deu meio-dia, já tinha vendido isso. Olhei pra minha esposa, olhei pro entregador, olhei pro outro. Falei, cara, vambora pra casa. Falei, batemos uma meta, vambora. Né? Mas, na verdade... Você vê como que é louco? Imagina o cliente que entrou 1h da tarde pra comprar ali na minha loja, que já era recorrente e não me viu aberto. Comprou no concorrente, cara. Por isso que às vezes um repasse que o cara acha errado ajuda ele. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso, cara. É igual a mãe, cara. Tudo que uma mãe, geralmente, né? Geralmente as mães são boas mães, né? A grande maioria. Tudo que ela brigava com a gente quando a gente era criança, cara, hoje em dia a gente entende.
Porque ela tava querendo fazer a gente criar o quê? Responsabilidade. Arruma a cama. Tira a toalha de cima da cama. Bota esse prato na pia. Põe casaco. Bota a blusa. Tira casaco. Acorda logo. Você vai se atrasar. Tudo isso, cara, eram nossos pais tentando forjar. João, tenta entender a cabeça do empreendedor. Eu sei a quantidade de horas que você trabalha hoje. Eu sei a quantidade que você trabalha. Você sabe a quantidade de horas que eu trabalho. A maioria dos empreendedores trabalham bastante. Só que a maioria dos empreendedores também são irresponsáveis. Porque se você parar para pensar, a grande maioria, eu até levei esse debate no domingo, a grande maioria ganham o que 10% da população ganha. João, para pensar assim, ó, vamos pensar numa forma. Se você jogar no Google, quanto ganha a minoria dos brasileiros? 90% dos brasileiros eles ganham menos de R$3.500. E aí, se você pegar qualquer dono de restaurante, ele ganha mais que R$3.500. Se você pegar qualquer pintor hoje, ele ganha... Tipo assim, um pintor profissional... Quando eu falo pintor profissional, é o cara que tem obra todo dia, tá? Não é o cara que trabalha uma semana e fica parado 2. Não, o cara que tem obra todo dia. Esse cara ganha mais de 4 mil. Só que esse cara que ganha, às vezes, 6, 7 mil no mês, e tem mês que ele tira mais de 10, ele vive uma vida dos 90% da população brasileira. Parece que ele vive uma vida muito miserável. E esse cara ganha 6, esse cara ganha 7. A maioria dos empreendedores, cara, eu aprendi isso com você, cara. Eu aprendi isso com você. Eu já tava num patamar que eu poderia dar um salto maior, né? Eu até morava aqui, só que eu comecei a me incomodar. Aí um dia eu fazendo um cimento queimado lá no apartamento, sua esposa falou, por que você não compra apartamento? Aí eu falei, não, porque eu quero uma casa. Qual que é o gatilho de desculpa da mentalidade pobre? Não do pobre, da mentalidade pobre. É você colocar um sonho impossível como desculpa. Verdade. Aí o que faz? Meu sonho é ter casa. Só que aí, você tem dinheiro pra dar 30% da casa? Não. Você tem score? Você tem score? Não. Você tem nome? Quem? Então, assim, você não consegue comprar casa de primeira. Você vai comprar... Hoje eu posso comprar uma casa, João. Hoje, se eu vender meu apartamento, eu tenho dinheiro, eu abato lá a minha dívida, sobra um dinheiro, eu dou entrada pra comprar uma casa. Não que eu vou comprar ela à vista, mas eu tenho a entrada dela. E eu segurei nesse apartamento. Só que o aluguel, você paga e não volta. Então, apartamento, cara, eu defendo muito essa tese, né? Às vezes entra alguém aí e fala assim, apartamento não é bom. Eu falei, você segue quem? Você segue o Primo Rico? Hoje o Primo Rico fala de investimento. No curso que você parou, se você chegar lá na página 100, lá hoje ele fala de investimento, de imóveis. Mas enfim, João, qual que é a virada de chave que você deu pra mim? Eu queria que você falasse até um pouquinho sobre isso pro empreendedor, pro pintor, né, pro dono de delivery que veio pra escutar esse podcast, que o cara, muitas das vezes, ele tem hoje, ele tá ganhando o que 10% só da população brasileira ganha, que é acima de R$6.000, tá? Na verdade, eu sempre falo que é um pouco a mais porque o cara que é CLT, se ele ganha R$4.000, CLT ele ganha muito bem. 13º, fundo de garantia, o caramba 4. O empreendedor, R$4.000, ele ainda tem que pagar tudo isso, não tem 13º, não tem rescisão, não tem nada. Então, ele tem que ganhar um 6 para ficar ali na média dos 4. Pensa assim, João, esse cara, ele tá ganhando 6, tem mês que ele ganha 10, tem mês que ele ganha 7, tem mês que ele ganha 15. Esse cara mora muitas das vezes com a mãe. Esse cara muitas vezes mora muito mal. Ele mora mal. Esse cara tá morando mal. Esse cara tá se vestindo mal. Esse cara não tem dinheiro na carteira. E esse cara sempre vive duro, cara. Cara, a gente brinca até, né? Cara, a gente tem pessoas que funcionam de maneiras e maneiras, né? Eu, por exemplo, eu gosto de ter uma dívida alta. Eu gosto de ter um boleto alto pra pagar. 38 na nuca. Cara, isso daí te mantém em alta performance. É igual o cara que tem um filho, né? E que é responsável também, né? Muita gente tem filho e abandona. Mas, cara, tipo assim, você tem um porquê, né? Não é um pra quê, é um porquê. Você tem um porquê trabalhar, você tem um porquê ir atrás, você tem um porquê realizar.
Então, eu lembro quando você me ligou, falou assim, João, eu vou alugar uma casa, tô saindo daqui. E minha ideia eu vou pagar 2.000, até uns 2.500 de aluguel. Foi. Falei assim, você tá louco, você vai comprar um apartamento. Você falou, como? Falei, não, você vai comprar. Né? E aí eu coloquei você em contato com o construtor que eu tinha comprado já dele. E no final deu certo. A grande maioria das pessoas não tem o que sonham ter porque nunca foram atrás. Essa é a grande verdade, cara. Porque na primeira vez que você foi atrás de comprar uma casa, você comprou. Verdade. Um apartamento. Verdade. E na segunda você comprou de novo. E hoje eu falo pro pessoal, cara, visita lançamento. Porque trabalhou uma pessoa comigo, cara, o cara tinha lá, se eu não me engano, era 30 ou era 40 mil reais. E aí o cara foi, ele não tinha fundo de garantia, mas ele tinha esse dinheirinho. Ele foi, deu esse dinheiro. E durante 1 ano e meio esse cara vai pagar a parcelinha. Agora o ano que vem ele entra no apartamento dele. Pintor. Quantos pintores que me seguem, que foi num lançamento de terreno, deu a entrada de 2 mil reais, hoje paga a parcela de 500 conto. Hoje, aquele terreno de 30 mil já vale 45, 50. Aí depois que tá quitado, ele levanta uma casa, caraca, esse cara aí deu sorte, cara, comprou terreninho, é baratinho, 30 mil. Só que esse cara tava vivo também. Quando ele comprou, esse cara já existia na Terra. O que você tava fazendo quando ele comprou? Tava questionando. Você tava bebendo quem? Você tava comendo o quê? Você tá entendendo? Cara, é doideira, cara, mas a grande verdade é isso, cara. A gente precisa pagar o preço. Porque às vezes mas, João, como que esse cara vira chave, cara? Cara, você tem que querer. Você nunca vai conseguir o que você não quer, cara. Você tem que querer muito. Você quer mesmo ter uma casa própria? Porque se você quiser, cara, você vai escutar o que eu vou te falar agora e você vai comprar sua casa própria. Você que paga seus 1.500, 2.000, 3.000 reais de aluguel. Tem muita gente que paga até mais. Verdade. Cara, de verdade, procura um apartamento que está sendo levantado ou que acabou de ficar lançamento pronto. na planta. Próximo da sua casa, exatamente. Cara, entra num stand. Entra com confiança, não importa. Entra com confiança. Vê o decorado. Se você é casado ou casada, leve o seu cônjuge. Eu acho que é extremamente importante você andar em comunhão dentro da sua casa. E, cara, tudo que é feito em concordância funciona. E tudo que é feito debaixo de confusão dá errado. Então vai, leva, olha, viu, gostou, senta. Lançamento de apartamento, as pessoas estão ali para vender. Não importa como vai te vender. Eles pegam papagaio, quando eu passarinho. comprei o meu apartamento, eu tinha 15 mil para receber daqui 30 dias. Só que eu entrei, eu sentei, a minha esposa me levou, me puxou pelo cabelo. A gente sentou, viu, gostei e tal, beleza. E aí ele falou assim, cara, é o seguinte, eu preciso de 25 mil de entrada, no mínimo. Eu falei, eu não tenho, eu tenho 15, mas eu tinha 15 para receber. Ele falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os 15 e vou te passar mais 2 boletos de 5. Você aguenta pagar? Eu falei assim, meu Deus, eu tenho 15 para receber e eu nem sei como que eu vou arrumar esses 5. Mas eu quero, cara, eu quero muito. Eu vou pra cima. Se eu fizer isso, talvez eu arrume 2, mas isso, talvez eu arrume mais 1. E eu vou indo. E, cara, naquele dia assumi essa responsabilidade, tinha que pagar o boleto daí 2 dias. Liguei pra um amigo que tinha uma grana guardada, falei assim, cara, é o seguinte, eu tenho 15 mil pra receber daqui uns dias. Você não pode me emprestar? E assim que eu receber, eu te mando a grana aí. É pra eu comprar um imóvel aqui. Ele falou assim, não, beleza. Me emprestou o dinheiro, paguei o boleto, fiquei sem nenhum real. Cara, mas aquilo me deu uma garra tão grande. Porque eu queria. Entende? Eu queria. E aí eu peguei e comecei a ir atrás, ralar. Foi quando eu abri mentoria, não sei o que e tal. Né? Foi no meu comecinho ali. Eu tava ganhando um pouquinho de dinheiro com o meu delivery já. Mas eu tava reestruturando a minha casa.
E aí eu comecei a ir pra cima dos cursos e tal, não sei o que. E aí eu consegui fazer os 5 mil, paguei o boleto. Depois consegui fazer os outros 5, paguei. Depois eu consegui ter uma ideia ali mirabolante pra fazer uma grana. Fiz uma grana pra mobiliar o apartamento, né? E foi tudo assim, cara. Porque quando você tem uma responsabilidade nas costas... Um 38 na nuca. Um 38, um ponto 40 na sua cabeça, que você acorda dia 1º já com 30 mil para pagar, você vai correr cada dia por 1.000, 2.000 reais, todos os dias. Cara, você vai descobrir que você sabe fazer coisas que você não sabia. Às vezes o cara, ele ainda não viveu o negócio dele comprar um imóvel, né? Mas pensa assim, ó, lembra quando você foi casar? Quem fez festa? O cara que vai casar, João, você lembra quando foi fazer festa? Você tinha um negócio, você lembra? Conta essa parte aí, João, conta aí. Cara, eu tinha um negócio, fui roubado, né? Enfim, tomei uma rasteira de sociedade, fiquei com uma mão na frente e outra atrás, e eu tinha 10 mil para pagar da parte do casamento ainda. Cara, eu corri atrás de tudo quanto era jeito, cara. Tudo quanto era jeito. O cara, quando ele precisa... Cara, eu tenho uma história. Quando eu fui casar, eu lembro que eu ganhava muito pouco com meu tio. E a parcela era o que eu ganhava. E passava muito na risca. Então, qual que foi o negócio? Vi uma obra muito grande que já tinha vindo obras como essa, mas eu falava, essas daí a gente não faz, tal. Eu conheço um pessoal que faz essas obras. O que eu fiz? Peguei. E, cara, essa obra, ela mudou a minha vida, porque eu comprei cadeirinha, eu comprei corda, eu comprei lixadeira, eu comprei máquina leste, tudo da mesma obra. A próxima obra, qual que foi? Uma obra de valor do mesmo patamar. Isso foi daí pra cima, né? Aí, o que aconteceu? Cara, porque você não percebeu, mas agora eu vou te falar uma parada poderosa. Foi uma viradinha de chave e, na verdade, foi um medo que você tinha e que você sempre transferia pra outra, né? Você passava a responsabilidade para outra. Só que, na verdade, cara, esse é o momento que a vida tá te tentando subir você de nível. Que legal. Mas você tá transferindo a responsabilidade para quem já tá em um nível acima. Você entendeu? Então, cara, todas as vezes que aparecer algo novo para você, que vai te botar medo, que vai te botar trêmulo, que vai tirar teu sono, que você vai se achar incapaz... Nada mais é do que a vida tentando subir você de nível. Top. Sensacional, cara, sensacional. É isso. O João, o cara, muitas das vezes, ele tem tudo pra ele ser feliz. Se ele for puxar quanto passou na conta dele, ele não tá ganhando mal, sabe? Ele, muitas das vezes, tem 2 braços, tem 2 pernas. E em 99% da situação, ele tá nesse patamar de ter o braço e a perna ali. Ele tem sangue nos olhos, ele já tem trabalho. Só que o que ele fez até o dia de hoje não vai ser o que vai levar ele para ele comprar o imóvel que ele quer. Então ele vai ter que fazer algo de diferente. Ele vai ter que encontrar uma parada que ele não tá fazendo, uma responsabilidade que ele tá deixando para outra pessoa. João, quantos empreendedores, cara, que ele não tem coragem de ter um cartão de crédito porque ele se acha incapaz de pagar o cartão de crédito? Quantos cara que não financiam um carro porque ele acha que ele não é capaz de fazer R$1.000 para pagar a parcela? Quantos cara porque ele já se endividou lá com o cartão de R$1.000 há 10 anos atrás? Trauma. Você entendeu? Esses traumas tá impedindo as pessoas de crescer. E eu digo, cara, eu não tô influenciando você gastar, não tô influenciando você entrar em dívida, tá? Até porque eu sempre falo, cara, vai financiar um carro? Paga a primeira e última. Vai comprar imóvel? Dá um jeito. Cara, o apartamento que você... A gente teve uma conversa, eu e o João, né? Eu cheguei um dia e falei assim, ô João, cara, você é um cara que você tem o dom de ganhar dinheiro. Você lembra dessa conversa? Sim. Mas você não tem o dom de multiplicar esse dinheiro. Você lembra que eu falei isso pra você? E eu falei que eu também era assim, né? Eu falei, cara, João, a gente só sabe ganhar, cara. A gente precisa aprender a multiplicar esse dinheiro. E a gente tem que, mano, a gente tem que começar a juntar terra aqui, João. Nosso negócio é juntar terra. E aí nessa conversa eu fui comprar um apartamento, depois você foi comprar um apartamento também lá. E aí passou acho que um mês, você em conversa com a sua esposa, você falou, cara, eu vou quitar o apartamento em 1 ano. Né? Você falou assim, meu investimento agora vai ser pagar o apartamento em 1 ano. Qual foi a primeira responsabilidade? Foi comprar esse primeiro apartamento.
Qual que foi a segunda tomada de decisão? Quitar o apartamento em 1 ano. Pô, seria impossível, né? Mas a responsabilidade te bota num ritmo acima da média. Mais quantas você quita? Uma. Mais uma você quita. Mais uma. Então, você tá entendendo? Se ele não tivesse essa responsabilidade, esse dinheiro tinha entrado, esse dinheiro tinha saído. E depois ainda comprei mais 2 imóveis depois disso. Você deu um imóvel para sua mãe. Também. Você pode contar como que foi a história ou não? Da minha mãe? É. Cara, eu... Que assim, é uma oportunidade que você viu, tá? Você precisa falar de valores, mas a grande tomada de decisão e de querer. Sim. Cara, meu sonho sempre foi comprar uma casa para minha mãe. Eu já tinha conseguido tirar os meus pais da casa. Era uma casa muito boa, mas era uma casa de família. Não por problema nenhum, mas pelo sonho mesmo de sair ali daquela casa do quintal, né? Acho que todo mundo tem um sonho de ter a sua casa, né? E ali era uma casa no quintal com a família sem briga, sem confusão, sem nada, assim, graças a Deus, nossa família é uma família que sempre foi de muitas festas, né, muito unida até mesmo, sempre se reuniu. Mas era o sonho mesmo, né? Eu sabia que os meus pais tinham um sonho de ter o lugar deles. E no primeiro momento eu não consegui comprar. Eu aluguei uma casa muito boa, 3, 4 andares, né? O Johan já foi lá. E consegui levar eles a viverem, né, ali fora, da onde eles moravam há anos, a vida toda. Só que eu já estava feliz, eles já estavam felizes, mas não era o sonho. O sonho era comprar a casa dos meus pais, dar a casa dos meus pais. E aí, cara, enfim, passou, eu comprei o meu imóvel, depois comprei outro, né? Pensei em dar o meu primeiro apartamento para eles morarem, mas eles gostam de casa, né? Gostam de receber muitas pessoas, a própria família. Eu falei assim, cara, e tentei sondar meus pais se eles gostariam de ter um apartamento, e aí eu daria um dos apartamentos para eles, mas eles, né, sempre falaram que não gostavam de apartamento, então eu falei, cara, eu preciso comprar uma casa, mas tudo bem. Passou um tempo, eu tinha um carro, uma Land Rover, e eu tava juntando um dinheiro porque eu queria trocar esse carro, pegar um carro melhor, mais novo, o carro dos meus sonhos. E eu consegui, juntei uma grana, meu carro era quitado, eu fui numa concessionária numa terça-feira e eu fiquei em dúvida entre 2 carros, um Porsche Macan e um Jaguar, né? Patente alta. E-Pace, né? E-Pace, carro maravilhoso, 2020. Carro dos sonhos. Carro dos sonhos, cara. Então eu ia dar a grana que eu tinha guardado pra isso e eu ia dar o carro, tudo certo, isso numa terça-feira. Só que na quarta eu iria para Salvador, a trabalho pelo iFood, e na quinta eu voltaria, pegaria minha esposa, meus filhos, e a gente ia escolher entre os 2 carros. E tinha um terceiro que era uma Mercedes GLB 200, carro, coisa mais linda, branco, os bancos todos brancos, a coisa mais linda. E eu queria muito a Porsche, eu achava que meu filho ia amar, era a realização do sonho. E tá tudo bem. Fui pra Bahia, cara, pra trabalhar. Não conseguia nem trabalhar, só pensando em voltar e comprar o carro. Cara, quando eu tô voltando, eu dentro do avião, comprei um pacote de internet no voo da Gol. De R$25, que eu já comprei. Eu também, todo mundo. Você trabalha com internet, você não consegue ficar 1 hora sem internet, cara. Cara, e aí eu vejo um amigo vendendo uma casa dentro de um condomínio fechado. A casa mobiliada, e ele aceitava pegar um carro e mais um dinheiro e ainda deixava assumir ainda um restinho de prestação para pagar para ele, né? Eu falei, cara, não acredito, meu. E aí entra esse lance, a oportunidade aparece para quem tá preparado. Só que para você abraçar essa oportunidade que aparece, você tem que querer muito. Muita gente deixa, você olha e você fala assim, cara, por que fulano deixou passar essa oportunidade? Porque ele não queria. Não queria. Então, a oportunidade revela aonde está o nosso plano. Que legal.
Por isso que muita gente, cara, recusa chances, assim, você vê que a pessoa não está focada, né? E tem uma coisa que chama, isso até psicologicamente, né, cara? Tem uma coisa que chama procrastinação. Exato. E autossabotagem. Procrastinação é uma coisa do dia. Ah, cara, hoje eu vou pra academia, beleza. Ah, cara, quer saber, mano? Eu vou amanhã. Procrastinação. Ah, eu vou mandar esse e-mail aqui pro cliente, eu vou mandar esse orçamento, vou fazer esse orçamento hoje. Deixa pra amanhã, procrastinação. Agora tem uma coisa que chama autossabotagem. Imagina que, João, você tá na reunião lá com o cara e você fala, putz, mano, a parcela é alta, mas o cara é a oportunidade, você sabe que você consegue, mas a dúvida te toma e você no último segundo você fala, mano, quer saber? Eu já tenho o dinheiro do carro, eu já vou dar a diferença, vou ficar com o carro aqui e se aparecer outra casa eu dou esse carro aqui e compro. Só que não aparece a casa mais, João. Do jeitinho da outra. Oportunidade é careca, né, cara? Se você não pegar, escorrega. Filho. Se não pegar de frente, já foi. João é das frases. Cara, aí eu cheguei, olhei aquilo e falei, cara, é a oportunidade de eu comprar a casa da minha mãe. Só que pra comprar a casa da minha mãe, eu tenho que deixar de comprar o carro que eu queria. Pagar o preço. E aí eu falei assim, cara, qual é o meu sonho? O meu sonho é ter um carrão ou o meu sonho é dar a casa da minha mãe? E aí eu falei assim, cara, o meu sonho é dar a casa da minha mãe. Porque o carrão eu já tenho, eu já tive, eu já senti esse gosto. Agora eu preciso sentir esse gosto do algo novo, da realização nova. E aí eu liguei pro menino, né? Mandei mensagem pra ele, falei, cara, você aceita isso, isso, isso? Aceito. Falei, cara, tô chegando em São Paulo, vou aí ver. Fui lá ver, marquei com ele, fui lá ver sozinho, minha esposa, não foi ninguém comigo. Olhei, falei, cara, cabe minha família aqui, meu pai, minha mãe, meu irmão. Falei, meu, você pega o carro, um dinheiro? Pego. Ele falou assim, então me passa seu Pix aí, cara. Passou o Pix, aí já liguei pro meu gerente, falei, gerente, libera aí que eu preciso fazer um Pix alto, fiz o Pix. Falei, cara, tá aqui o carro, pode pegar. Peguei uma sacolinha de lixo, coloquei minhas bagunças, né? Todo carro tem uma baguncinha. Joguei as bagunças, falei, cara, só me deixa em casa ali, pô. Antes eu liguei pra minha esposa, amor, eu ia comprar o carro assim, não é? Ia. Mas apareceu uma oportunidade assim, assado, cozido, frito e tal. Posso comprar a casa da minha mãe? Você concorda comigo? Ela falou assim, claro, concordo, pode pegar. E aí fiquei a pé, mas comprei a casa. No outro dia fiz uma surpresa pra minha mãe, quase morreram do coração. Nossa, eu vi o vídeo. Mas graças a Deus deu tudo certo. E, cara, foi uma das oportunidades que a vida nos dá e a gente precisa estar preparado para aceitar. João, eu sempre falo assim nas palestras, né? Eu falo, cara, quem tem casa própria? Aí alguns levantam, eu falo, quem comprou a sua casa? Não é de herança, não é puxadinho na casa da mãe. Quem comprou? Poucas pessoas levantam, João. E aí, cara, uma coisa que chama muita atenção, eu falo, quem não tem casa? Aí, cara, as pessoas levantam a mão. Eu falo, cara, você já teve oportunidade de comprar um terreno, uma casa, ele faz balança a cabeça assim, por que não? Ah, cara, a vida, né, cara? O cara vê o quanto de dinheiro a culpa é passou, da vida, meu Deus do céu. O cara vê o tanto de dinheiro que passou, que ele poderia ter pagado aquela parcela, que ele poderia ter abraçado aquele financiamento, ter feito uma proposta. E eu digo, cada dia as coisas estão ficando mais difíceis, né? Cara, quem investe em terra não erra, né? Não é que eu tô defendendo uma forma de investimento, mas eu acredito, cara, que o profissional liberal, mais que ninguém, ele precisa ter um teto. Porque esse cara, ele trabalha muito braçal, cara. Imagina o cara de delivery, cara. Ele trabalha igual um filho da puxa a vida inteira pra ele se aposentar com 1.000. Cara, não vai pagar o aluguel dele. E posso falar uma coisa pra você? Por ele ser empreendedor, ele também não vai guardar esse dinheiro pra colocar em investimento. Eu conheço a cabeça do empreendedor, cara. Cada 100 caras aí que tá me acompanhando aqui, um consegue colocar lá R$2.000 por mês, R$1.000 por mês num tesouro direto, num Selic, em algum tipo de investimento. Porque ele não vê tesão naquilo. A cabeça dele não gera dopamina, que é aquela sensação de... Cara, que legal, cara. Difícil pagar a parcela do meu apartamento, mas... é meu essa bagaça. Se eu não atrasar as 3.
Mas assim, não gera dopamina. Você colocar R$1.000 dentro de uma conta, a cada 100 pessoas, eu acho que até mais, cada 1.000 pessoas, uma gera dopamina dele ter colocado. Olha, agora eu tenho mais 1.000, vai me render mais R$10. Porque 1.000 vai gerar R$10. Então, assim, é muito pouca dopamina. Eu falei assim, cara, eu acho que tá na hora de eu começar a ensinar o pessoal a investir em investimento, né, cara? Eu acho que o pessoal tá preparado. Não é que a galera não tá preparada, mas veja só. Caiu o investimento que eu ensinei todo mundo. Só que o cara tinha colocado 100. Baixou pra 90, mano. Ele tava lá no grupo reclamando, cara. Então eu falei, imagina se esse cara tivesse colocado 10 mil. Meu Deus. Que é o mínimo praticamente do investimento. Então, assim, o que eu tenho pra dizer pra vocês, abracem as oportunidades. Cara, engatilhem os 38 na cabeça de vocês. Tenham responsabilidades. Eu tenho certeza que se você comprar um imóvel, sua esposa não vai deixar você gastar dinheiro com besteira. Porque 80% do seu dinheiro é besteira, os 20% é dentro da sua casa. Cara, se o cara olhar, se ele pagar tudo numa conta só virtual, ele vai ver que mais da metade, eu falei, não, 80% é uma porcentagem alta, mas mais da metade do dinheiro que ele ganha, o cara que ganha mais de R$5.000, cara, mais da metade é coisas supérfluas. Que ele quer abrir mão ou não. Mas a maioria da coisa é besteira. Do dia a dia. Não é o que você gastou. Ah, caramba, eu não comprei nada. Cara, você vai ver, você tomou um café com 50. Sua esposa pediu mistura. Aí, beleza. Ah, comprei a mistura. Só que eu já aproveitei e peguei a picanha do final de semana. Aí eu aproveitei, cara, que eu recebi os 50%. Cara, quer saber? Amanhã a gente vai comer pizza. Ah, beleza, tô passando aqui, quer saber, cara? Eu vou comprar esse negocinho aqui. Quando vai ver, você gastou R$2.000 numa semana, R$1.000 numa semana. Fica um dia parado em casa com dinheiro, você torra, cara. Então, eu tenho certeza, se você comprar um imóvel, se você comprar um terreno, sua esposa não vai deixar você fazer isso. Cara, vai ser muito difícil ela te ajudar a errar, cara. Tem as doidonas também. Mas é isso, família. Responsabilidade, respeito. João, se o pessoal esquecer tudo o que você falou, resume aí pra gente uma palavra. Grandes coisas começam aos poucos. A frase meu mantra, eu carrego isso pra vida. É justamente isso, saber respeitar o tempo, assumir as responsabilidades, não ter medo de pular de fase, né? Toda nova fase ela é mais difícil, seja no videogame, seja na vida real. A nova fase é sempre mais difícil. Mas a gente nunca vai pular de fase se a gente não estiver preparado. Se a gente não tiver pegado todas as chaves da fase anterior. Verdade. É igual no joguinho. Você tem 10 moedas pra você passar de fase, né? Quando você pega as 10 moedinhas lá, desbloqueia a próxima fase. Você pode ir. Porque o que tinha pra você pegar aqui na fase anterior, você já pegou. O que tinha pra aprender, você já aprendeu. Então, na nossa vida é assim. Não tema a nova fase. Assuma a responsabilidade, entendendo que tudo que é grande começou aos poucos. Top. João, quero agradecer demais a sua presença. Eu vou chamar o João com outros temas aí, né? Bora. Tá trazendo aí nesse quadro diferente, a gente falando sobre um pouco de mentalidade. Sim. Né? Trazer o João um pouquinho para esse universo aqui do podcast. Né? O João tem muita coisa aí na mente dele e talvez na próxima a gente traga outro tema pra gente destrinchar e trazer experiência não de livros, né, João? Né? De vida, né? Mas experiência da nossa própria vida, não só experiência de um terceiro, não, das nossas vidas. Valeu, João, muito obrigado, tamo junto. João, valeu. Não esqueça de seguir o João nas redes sociais, que @João Barcelos Oficial. É nóis. Tamo junto, gente. Brigadão. Valeu. Só fé. Valeu.